Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as misturas homogênea e heterogênea. Então vamos começar, fazendo a diferença entre substância e mistura. Eu já falei detalhadamente sobre substância simples, composta. Eu vou deixar linkado aqui caso você não tenha visto. A substância, eu representei aqui como umas bolinhas. Então aqui nós temos a substância pura, que significa que eu tenho o mesmo tipo de molécula, tá? E a mistura, tá vendo que tem vários tipos misturados? Então, se eu tenho mais de um tipo de molécula, então vai ser uma mistura. Aqui nós podemos também olhar quantos átomos, quantos elementos, substâncias e moléculas que tem. Então vamos ver aqui para uma substância pura. Então vamos ver primeiro o número de átomos. Aqui eu fiz como se fosse um sistema, então como se fosse um frasco e dentro desse frasco tem essas moléculas aí. Então eu vou olhar quantos átomos que tem dentro desse frasco. Então temos aqui, cada bolinha é um átomo. Então nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. E os 8 átomos são iguais. Então nós temos quantos elementos químicos? 1, não é? Porque todas as bolinhas não são iguais. Se todas as bolinhas são iguais, então significa que eu tenho 8 átomos de um mesmo elemento, que é esse vermelhinho aí, que poderia ser, por exemplo, hidrogênio, Digamos que aqui fosse várias moléculas de gás hidrogênio, que é uma substância simples que nós vimos, porque tem só um tipo de elemento químico. Substância, quantas substâncias nós temos ali? Uma, não é? Por quê? Se esse aqui for, por exemplo, H2, esse também é H2, esse é H2 e esse é H2. Então eu só tenho um tipo de substância. Moléculas. Agora moléculas nós vamos olhar todas. Quantas moléculas tem aqui? Tem 4 moléculas. Então para esse sistema aqui de uma substância pura nós temos 8 átomos, apenas um elemento químico, porque é uma substância simples. Substâncias, nós temos uma, porque só tem, por exemplo, H2, e moléculas nós temos 4. E para essa mistura aqui? Nesse sistema, para átomos nós vamos ter, nós vamos contar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos. E quantos elementos nós temos diferentes? Nós temos esse verde, temos o vermelho e temos o preto. Então nós temos 3 elementos diferentes. E substâncias? Essa aqui tem 2 bolinhas vermelhas, essa aqui tem 3 bolinhas verdes, essa aqui tem 2 vermelhas e uma verde, e essa aqui tem 2 pretas. Essa aqui é igual a essa, então eu não conto de novo. Então tem 4 substâncias. E moléculas? Moléculas nós vamos contar todas. 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Sendo que dessas 5, 2 são iguais. Então, substância pura só tem um tipo de substância. Pode ser simples ou composta. Aqui eu fiz simples. Se fosse composta, por exemplo, água. A água é uma substância pura, mas tem que ser só água. Se tiver cloro na água, já é uma mistura, tá? A água que nós bebemos é uma substância pura ou é uma mistura? É uma mistura, Porque a água que nós bebemos tem sais minerais. Então, mistura. Agora, se falar que é uma água que só tem água, então é uma substância pura, certo? Quando nós descobrimos que é uma mistura, nós ainda podemos classificar ela como homogênea ou como heterogênea. Se ela for homogênea, significa que se eu misturar esses componentes, podendo ser 2 ou mais, eu vou ver apenas uma fase química. Por exemplo, se eu pegar água e álcool, eu vou ver uma fase. Então aqui, eu vejo uma fase só.
Se eu misturar água e sal, então água e sal, vou ver apenas uma fase. Então é uma mistura homogênea, só vejo uma fase. E heterogênea? Então quando eu vejo mais de uma fase. Então, por exemplo, água e óleo. Água e óleo não mistura, não é? O óleo é menos denso que a água, então o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Então aqui nós estamos vendo duas fases. Então é uma mistura heterogênea. Outro, areia e água. A areia vai ficar no fundo e a água vai ficar em cima. Então eu vejo duas fases. Então, heterogêneo. O leite, aqui ó, a gente tem que tomar bastante cuidado. O leite é uma mistura heterogênea. Por quê? Tem gordura no leite, tá? Então, mesmo que a gente vê mais branquinho, é possível ver a nata, ver gordura. Então, o leite é uma mistura heterogênea. Sangue, outro também que tem que tomar bastante cuidado. O sangue tem mais de uma fase, tá bom? Apesar da gente olhar e a olho nu parecer que é só vermelho, né? Que é tudo vermelho, tudo igual, mas não. O sangue é uma mistura, nós temos mais de uma fase. Tanto é que nós podemos separar essas fases fazendo uma centrifugação. Nós vamos ver ainda os tipos de separação de mistura, tá? Mas é possível separar, por exemplo, com uma centrífuga, certo? Granito. O granito também é uma mistura heterogênea. É o granito mesmo de colocar no chão, né? Então, o granito, ele tem 4 tipos aí de fases. Nós podemos também analisar se é uma substância pura ou uma mistura através de diagramas de aquecimento ou curvas de aquecimento. Então, olha só. Se for uma substância pura, quando aumenta a temperatura e aumenta o tempo, o que vai acontecer? No início aqui, nós vamos ter só sólido. À medida que for passando do sólido para o líquido, que vai acontecendo a fusão, então vai ficar uma temperatura constante. Então a temperatura aqui, ó, temperatura de fusão, ela fica constante, então fica retinho. Então aqui eu vou ter sólido mais líquido. À medida que for aumentando a temperatura de novo, aqui eu vou ter só líquido. Quando está acontecendo de novo a mudança de fase, então nós temos a mudança do líquido para o gás. Do líquido para o gás nós temos a vaporização ou ebulição. Então aqui a temperatura de ebulição fica tudo constante. Eu vou ter líquido e vou ter gás, certo? Então, ó, eu tenho só sólido. Quando ocorre a mudança de fase, sólido e líquido, depois fica só líquido. Quando está acontecendo a mudança de fase de novo, líquido e gasoso, e depois gasoso. Então, se for uma substância pura, tem que ter 2 patamares, 2 partes retinhas, tá vendo? Com a temperatura constante. Quando for uma mistura, nós não vamos ter esses patamares, não tem essa parte reta. Então eu sei que é uma mistura. A mistura ainda, ela pode ter 2 tipos. Uma mistura, ela pode ser azeotrópica ou ela pode ser uma mistura eutética. A mistura azeotrópica, nós vamos ter um patamar que vai coincidir com temperatura de ebulição, tá? Então, o outro, tá vendo? Não é retinho, ele fica inclinado. E quando for uma mistura eutética, então nós vamos ter a temperatura de fusão que é constante. Eu gosto de guardar assim. Primeiro, então eutético. Então a primeira curva do eutético vai ser constante. E o próximo vai ser o azeotrópico. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma parte do que eu falei, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal,
curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!